Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos para o Midrash da Parashá Shemot. Hashem, ele testou o povo judeu no Egito. Hashem tinha várias razões para que os judeus ficassem no Egito por um longo tempo. Uma delas era testar os judeus de diversas formas. Eles permaneceriam de Sadiquim e continuariam a servir a Hashem, mesmo estando entre seus vizinhos egípcios que adoravam ídolos? E os homens judeus se casariam com mulheres egípcias e as mulheres judias com homens egípcios? Ou os judeus se recusariam a casar com não-judeus? E os judeus falariam Lashon HaKodesh, o hebraico, entre si e dariam nomes judaicos aos seus filhos, ou começariam a falar egípcio e dariam nomes egípcios às suas crianças? E quando Hashem mais tarde enviasse Moshe para libertá-los, os judeus concordariam em ir com ele para Eretz Israel ou prefeririam permanecer no Egito por se sentirem em casa ali? Hashem testou Bnei Israel de todas estas formas. Os judeus que não passaram nestes testes morreram no Egito. Somente aqueles que mereceram receber a Torá foram libertados do Egito. O Midrash explica. Nosso patriarca Yaakov teve 4 esposas. 2 delas, Bilá e Zilpá, eram servas das outras 2, Rahel e Leá. Quando Yaakov se casou com Bilá e Zilpá, ele as libertou de forma que elas não seriam mais escravas. No entanto, os filhos de Leá costumavam menosprezar os filhos de Bilá e Zilpá. Eles zombavam deles. Vocês são filhos de servas. Hashem disse: Eu trarei todos os filhos de Jacó para uma terra estranha, o Egito. Os egípcios odiarão os judeus e os escravizarão. Então todos os judeus serão iguais e serão amáveis uns com os outros. E assim foi. Uma vez que os egípcios desprezavam todos os judeus se uniram e estabeleceram uma forte amizade entre si. Quando eles saíram do Egito, todos os judeus se sentiam como irmãos. Ninguém achava que era melhor do que o outro porque descendia de Rahel ou Leá, e não de Bilá e Zilpá. Como os filhos de Israel suportou o teste do exílio egípcio? Os descendentes de Yaakov e Bnei Israel não ficaram bem entre os egípcios depois que Yosef e seus irmãos morreram. Enquanto Yosef estava vivo e governava sobre toda a terra, ele ordenou a Bnei Israel: permaneçam no distrito de Goshen, longe dos egípcios. Yosef sabia que isto evitaria que os judeus se misturassem aos egípcios e servissem a ídolos como estes faziam. Quando Yosef morreu, seus irmãos continuaram a advertir seus filhos e netos: fiquem longe dos não-judeus, do contrário vocês aprenderão o seu comportamento perverso. Mas, depois que todos os irmãos de Yosef faleceram, restou somente a tribo de Levi para alertar os judeus contra se misturarem com os egípcios. Muitos judeus se mudaram de Goshen, estabelecendo-se em outras partes do Egito, e eles logo aprenderam a se curvar para o principal deus egípcio, a ovelha, e para os outros deuses egípcios em forma de animal. Muitos judeus começaram a adorar ídolos como os seus vizinhos egípcios. Apesar disso, nenhum homem judeu jamais se casara com uma moça não judia e nenhuma moça judia jamais permitira que um egípcio se casasse com ela. Os judeus não falavam a língua egípcia entre si. Eles falavam somente o Lashon HaKodesh, o hebraico, e não deram nomes egípcios a nenhum de seus filhos. Hashem ainda não estava satisfeito com os judeus. Ele queria que todo o povo continuasse a servir somente a ele. Quando os judeus escolheram se misturar com os egípcios e agir como eles, Hashem fez os egípcios odiarem os judeus. Ele queria que os judeus compreendessem que precisavam fazer teshuvá e que precisavam parar de servir aos ídolos egípcios. Hashem prometeu a Abraham que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas. Hashem começou a cumprir sua promessa ao aumentar a família de Yaakov. Havia somente 70 pessoas na família de Yaakov quando eles chegaram ao Egito, mas logo eles eram centenas, e então milhares, e depois centenas de milhares de judeus, e então milhões de judeus. Como isto aconteceu? Hashem
realizou um milagre e as mães judias davam à luz não apenas a um bebê de cada vez, mas, você pode imaginar, a 6 bebês por vez. Logo havia famílias judias com 50 ou 60 filhos, e em outras famílias eram 50 ou 60 meninos, mais a mesma quantidade de meninas. Pense no barulho, na agitação e no divertimento que todas as crianças tinham com tantos irmãos e irmãs. Mas você acha que os egípcios gostavam disso? De jeito nenhum. Há muitas crianças judias por todos os lugares, eles diziam cada vez mais zangados. Eles procuravam por uma oportunidade para machucar e destruir essas crianças. O faraó daquela época era um homem terrível. Ele decidiu agir perversamente com o povo judeu. Ele resolveu esquecer que um dos judeus, Yosef, certa vez havia salvado todo o Egito da fome ao recolher comida e alimentar os egípcios, e que havia governado o Egito por 80 anos. O faraó disse aos seus conselheiros: temos que pensar em um plano para evitar que os judeus tenham mais filhos. Se suas famílias continuarem aumentando da forma como acontece agora, haverá mais judeus que egípcios e os judeus poderão se unir aos nossos inimigos e dominar o país inteiro. O faraó e seus ministros bolaram um plano maldoso. Eles escravizariam todos os judeus e os fariam trabalhar dia e noite. Eles separariam cada pai de sua família e os enfraqueceriam tanto que em pouco tempo nasceriam cada vez menos crianças. Mas como o faraó transformaria os judeus em escravos? Ele e seus ministros pensaram em um truque perverso. Eles fizeram um anúncio. O rei faraó está construindo novos edifícios de armazéns para estocar grãos. Ele precisa de muitos trabalhadores para construí-los. Ele espera que cada bom cidadão se ofereça e ajude. Todos os trabalhadores serão pagos. Os egípcios disseram a Bnei Israel: o que vocês, os judeus, estão fazendo para ajudar nosso país? Vocês devem vir e participar também. E assim os judeus vieram e começaram a ajudar nas construções de novos armazéns para o faraó. Para encorajar as pessoas a participarem, o próprio faraó apareceu no local da construção no primeiro dia, segurando uma pá. Logo se espalhou a notícia de que o rei pessoalmente ajudou no trabalho de construção. Assim, mais e mais pessoas se ofereceram para participar, entre elas os homens judeus, com exceção dos homens de uma tribo, Levi. Os oficiais do faraó se aproximaram dos homens de Levi e lhes perguntaram: vocês não vão nos ajudar também na construção? Mas eles se recusaram firmemente. Eles responderam: nós somos os rabinos do povo judeu. Temos que estudar e ensinar a eles. Não temos tempo para nenhum outro tipo de trabalho. Quando os oficiais do faraó ouviram, eles deixaram os homens de Levi. No começo o faraó pagava aos trabalhadores judeus, mas, depois de um tempo, ele cessou o pagamento. Quando os judeus reclamaram, os supervisores do faraó lhes disseram: o rei ordenou que todo judeu deve continuar a construir, mesmo sem pagamento. Alguns judeus não vieram mais trabalhar, mas os supervisores tinham os nomes e endereços de cada um. Cada judeu que se ausentava era comunicado aos policiais do faraó, que o traziam para o trabalho à força. Os supervisores do faraó eram capatazes cruéis e impiedosos. Eles forçavam os judeus a trabalhar rápido e sem descanso. Se um judeu ficava mais vagaroso devido ao cansaço, eles o golpeavam com um chicote e o forçavam a voltar ao trabalho imediatamente. O faraó também designou policiais entre os judeus, e eles tinham de fazer que cada um dos judeus trabalhasse mais arduamente. Aos policiais judeus era ordenado que batessem todo judeu que estivesse lento em seu trabalho, mas eles se recusavam a golpear seus irmãos judeus. Quando os supervisores egípcios viam que um policial judeu se apiedava de seu companheiro e permitia que este trabalhasse mais devagar, eles batiam no próprio policial. Mas os policiais judeus aceitavam as chicotadas em vez de golpear seus irmãos. Hashem mais tarde recompensou estes heróicos policiais judeus. Ele os nomeou Zequenim, anciãos do povo. O faraó esperava escutar que Bnei Israel estava tendo cada vez menos filhos, mas, para seu desapontamento, ele foi informado que o número de crianças judias estava aumentando.
Os judeus não estão trabalhando bastante, disse o faraó. Este é o problema. Assim o faraó fez um novo anúncio. Qualquer egípcio pode pegar judeus para trabalharem para ele em sua casa ou em seus campos. Os egípcios ficaram muito satisfeitos com esta nova ordem, porque eles agora poderiam ter tantos escravos quanto desejassem para fazer seus trabalhos. Um egípcio chegaria para um judeu e lhe ordenaria: eu preciso que as pedras do meu campo sejam retiradas, ou eu preciso que um jardim seja plantado, venha comigo. E o pobre e exausto judeu tinha que trabalhar para o egípcio dia e noite, mesmo depois de ter trabalhado para o faraó. Mas, mesmo assim, a esperança do faraó de que haveria menos crianças judias não se concretizou. As famílias judias continuavam a crescer. Assim, o faraó fez um outro decreto perverso. No começo, os oficiais do faraó deram aos judeus os tijolos para a construção. Agora, o faraó ordenara que os próprios judeus fizessem os tijolos. Eles tinham que recolher todo o material necessário para fazer os tijolos, exceto a palha, que o faraó fornecia. Esta nova atribulação tornou o trabalho muito mais pesado para os pobres escravos judeus. Mas ainda assim, os planos do faraó falharam. As famílias judias cresciam cada vez mais e mais. Quando o faraó viu isto, ele pensou em um novo plano, mais terrível ainda. De agora em diante, ele cuidaria para que todos os meninos judeus recém-nascidos fossem secretamente mortos. Porém, as parteiras que o faraó ordenou que matassem os bebês meninos se recusaram a obedecer esta ordem. Quando o faraó escutou que nenhum menino judeu havia nascido morto, ele ficou furioso, mandou chamar novamente a Shifra e Puá. Aos gritos, ele perguntou: por que vocês deixaram os meninos judeus vivos? Shifra e Puá responderam: não é nossa culpa, Vossa Majestade. Nós nunca somos chamados a tempo. As mulheres judias rezam para Hashem para que seus bebês nasçam rapidamente e em paz. Quando elas nos chamam, é sempre tarde demais. Todos os bebês já nasceram. Hashem recompensou enormemente a Shifra e Puá por sua coragem em desobedecer às ordens do faraó. Seus descendentes se tornaram líderes do povo judeu, Coanim, Levim e reis. O faraó e seus conselheiros viram que não conseguiriam matar os meninos judeus em segredo, então eles decidiram matá-los abertamente. O rei proclamou: de agora em diante, todo menino judeu recém-nascido será jogado no rio Nilo. Hashem realizou um milagre para o povo judeu. Os bebês judeus que eram atirados no rio Nilo não se afogavam. Os rios os levavam para cavernas sob os campos, bem longe das cidades egípcias. Ali Hashem cuidava dos bebês. Ele colocava 2 rochas próximas à boca de cada menino. Quando este sugava uma rocha, fluía leite, e quando ele sugava a outra, saía mel. As crianças cresciam alimentadas por Hashem, e mais tarde retornavam à casa de seus pais. Outro Midrash explica que Hashem salvou os bebês judeus, mantendo-os miraculosamente vivos dentro do rio Nilo. Hashem fazia com que os bebês conseguissem respirar dentro da água, tal como peixes, e ele também os alimentava dentro do rio. Quando o faraó mais tarde cancelou seu decreto, as crianças judias saíram vivas de dentro do rio. Assim, os planos perversos do faraó não tiveram êxito. No dia do nascimento de Moisés, os astrólogos do faraó e os sábios do reino disseram ao rei: nós vimos nas estrelas que hoje nascerá o menino que libertará os judeus do Egito. No entanto, os egípcios jamais encontraram o novo bebê de Arã e Yorebed, que eram os pais de Moshe, porque Yorebed conseguiu escondê-lo em sua casa por 3 meses. Então ela ficou com medo que os egípcios pudessem revistar sua casa, e aí ela procurou um outro esconderijo. Yorebed pensou:
Talvez, se eu esconder meu bebê no rio Nilo, os astrólogos do faraó lerão nas estrelas que o bebê que eles tanto temem já foi jogado no Nilo. Então pode ser que o faraó anule seu decreto de atirar os bebês judeus no rio. A mãe de Moshe pegou um cesto de junco, colocou uma cobertura sobre ele para torná-lo resistente à água. Ela espalhou piche do lado de fora e argila na parte de dentro. O cesto com o bebê foi então colocado no rio Nilo, entre os juncos que cresciam na margem do rio, onde não seria notado pelas pessoas que passassem por ali. A irmã de Moshe, Miriam, decidiu ficar por perto para ver o que aconteceria com seu irmãozinho. Miriam esperou pacientemente por cerca de 20 minutos. Ninguém notara o cesto que flutuava pelo rio, mas estava se aproximando a filha do faraó, a princesa Bátia, que estava vindo se banhar no Nilo. Bátia, que estava entrando no rio não muito longe do cesto onde estava seu irmãozinho. Miriam observava ansiosamente para ver se Bátia descobriria ou não o cesto, e ela descobriu. O que será aquilo flutuando entre os juncos logo ali? A princesa falou. Dirigindo-se às suas servas, ela ordenou: vão, peguem o cesto. Quando elas se recusaram, Bátia esticou seu braço e o pegou ela mesma. Na verdade, era impossível para Bátia alcançar o cesto porque ele estava a uma distância fora de seu alcance. Mas Bátia tentou mesmo assim. Hashem fez um milagre. Seu braço se esticou até ela alcançar o cesto e Bátia pôde abri-lo. Ela ficou surpresa ao ver um bebê ali dentro. Como era bonito este pequeno bebê! Bátia ficou surpresa e não sabia o que fazer com ele. Hashem enviou o anjo Gabriel para dar uma palmada no bebê. Neste instante ele começou a chorar de forma inconsolável, e isto despertou a piedade de Bátia. Rápido, corram, ela disse. Este bebê deve ser uma criança judia e está faminto. Encontre uma mulher que possa amamentá-lo. As servas retornaram com uma ama de leite egípcia, mas, para a surpresa de todas, o pequeno bebê fechou sua boca fortemente e não quis mamar. Foi trazida outra egípcia, mas também da mesma forma o bebê se recusou a ser alimentado. E você sabe por quê? Este pequeno bebê mais tarde se tornaria Moshe Rabbeinu, o grande tzadik que receberia a Torá de Hashem e a ensinaria a todo o povo judeu. Quando ainda era o bebê, ele era tão sagrado que não beberia o leite de uma mulher não judia. Miriam ficou observando o tempo todo. Agora ela se aproximou e ofereceu: quer que eu traga uma ama de leite judia? Talvez o bebê aceite beber o leite dela. Quando a princesa concordou, Miriam correu para casa e voltou com sua mãe Yohebed. E é claro, o pequeno menino mamou com satisfação o leite de sua mãe. Você acabou de ler quem era realmente o pequeno bebê. Ele não era nenhum senão Moshe. De fato, o nome Moshe lhe foi dado pela princesa Bátia. Ela o chamou assim porque a palavra Moshe significa eu o retirei das águas, e Bátia puxou Moshe da água. Bátia disse à sua mãe: fique com a criança em sua casa e amamente até que eu venha buscá-la para morar no palácio, e eu pagarei pelo seu trabalho. O Midrash nos conta: certa vez, Moshe estava sentado no colo do faraó. De repente, ele esticou sua mão, tirou a coroa da cabeça do faraó e colocou-a em sua própria cabeça. Você pode imaginar a agitação que ocorreu na corte do faraó? Um dos ministros aconselhou o faraó: Sua Majestade, esse menino, embora seja um simples bebê, já está tirando sua coroa. Quando ele crescer, desejará todo o seu reino. Talvez ele seja o menino sobre o qual os feiticeiros disseram que tiraria os judeus do Egito. Assim, mate-o agora, e ele não se tornará um perigoso inimigo. Mas outro ministro argumentou: Sua Majestade, é exagero considerar o ato de um pequeno menino de forma tão séria. Todas as crianças amam brincar com objetos que brilham. Ele pegou sua coroa simplesmente porque a achou um brinquedo bonito e cintilante.
Para terminar a discussão entre os ministros, eles decidiram testar o pequeno Moshe e descobrir por que ele pegou a coroa do faraó. Ele entendia a importância de uma coroa ou ele estava apenas brincando? Se o teste mostrasse que Moshe pegava a coroa do faraó com um propósito definido em mente, ele seria morto. 2 potes foram trazidos para Moshe, um cheio de moedas de ouro e o outro cheio de carvão em brasa. Moshe pegaria o ouro ou o carvão em brasa? Se ele pegasse o ouro, isso demonstraria que ele era esperto o suficiente para entender que ouro era mais valioso do que o carvão. Se ele fosse tão inteligente assim, isso provaria que ele conhecia o valor de uma coroa e propositalmente a colocaria em sua cabeça. Se ele pegasse os pedaços de carvão sem valor por conta de seu brilho, isto mostraria que ele era só uma criança e que fora atraído pelo resplendor da coroa. No entanto, o pequeno Moshe era um menino muito esperto. Ele sabia que o ouro era muito mais valioso do que o carvão e esticou sua mão em direção às moedas. Mas Hashem enviou o anjo Gabriel para empurrar a mão de Moshe em direção do pote com carvão. Moshe pegou um pedaço de carvão e, por ele estar muito quente para ser segurado, tentou colocá-lo em sua boca. O carvão quente queimou a língua de Moshe. A partir de então, Moshe passou a falar com dificuldade. Moshe cresceu no palácio do faraó. Embora ele fosse tratado como um príncipe egípcio e pudesse desfrutar de todos os prazeres da corte, ele sempre estava triste, tão triste que não parava de chorar. Moshe descobrira que era judeu e ficou muito abatido ao ver quão cruelmente o faraó tratava seus irmãos, os judeus. Moshe se recusava a desfrutar de uma vida boa no palácio do faraó, enquanto os outros judeus sofriam e trabalhavam pesado. Assim, Moshe disse ao faraó que ele queria supervisionar os escravos judeus. E sempre que ele visitava um lugar onde os judeus trabalhavam, ele secretamente os ajudava o máximo que podia. Fazendo crer que ele estava ajudando o faraó, Moshe frequentemente ajudava um judeu a levar uma carga ou a realizar seu trabalho. Moshe ficava terrivelmente doido ao ver o sofrimento dos judeus e ele chorava. Eu queria poder morrer em seu lugar. O Midrash nos conta: Moisés pensava sem parar em como aliviar o trabalho para os judeus e finalmente ele criou um plano. Ele foi ao faraó e lhe disse: eu vi os judeus trabalhando e devo dizer que eles não aguentarão por muito mais tempo. Em breve eles não poderão mais servi-lo, porque você os força a trabalhar sem parar. Nenhum escravo pode trabalhar assim semana após semana, mês após mês. Você tem alguma sugestão? O faraó perguntou a Moshe. Eu acho que se você permitir que eles descansassem um dia por semana, assim você lhes possibilitaria ganhar forças para trabalhar melhor o restante do tempo. O faraó concordou com o plano de Moshe. E quando ele permitiu a Moshe escolher um dia da semana para o descanso, qual dia você acha que Moshe escolheu? Sim, ele escolheu o Shabat. Embora a Torá ainda não tivesse sido dada, Moshe sabia que o Shabat é um dia sagrado. Ele sabia que Abraham, Isaac, Yaakov e Yosef costumavam descansar no Shabat. De acordo com outro Midrash, o faraó descobriu que toda a construção que os judeus faziam no Shabat desmoronava imediatamente. O faraó perguntou surpreso: por que as construções feitas no 7º dia nunca duram? E Moshe explicou ao faraó: isto acontece porque você não permite que os judeus descansem nesse dia. A partir de então, o faraó deu a Bnei Israel um dia de descanso no Shabat. Certo dia, para defender um judeu, Moshe matou um egípcio. E no dia seguinte, ele viu 2 judeus brigando e foi tentar apaziguá-los. Porém, quando ele fez isso, o judeu falou para ele que sabia que ele tinha matado o egípcio. E Moisés fugiu com muito medo, porque o faraó deu ordens para prendê-lo. Ele sentenciou Moshe à morte.
O carrasco enfiou sua poderosa espada no pescoço de Moshe, mas Hashem fez um milagre para o tzadik Moshe. Seu pescoço se tornou tão duro quanto uma pedra, de modo que a espada pulou de volta e matou o carrasco. Então Hashem fez o faraó emudecer, de forma que ele não conseguia falar e ordenar que Moisés fosse morto, e ele tornou todas as pessoas cegas enquanto Moshe fugia. Moshe saiu da terra do Egito, pois o faraó era muito poderoso e tinha espiões e policiais por todo lugar, e estes certamente pegariam Moshe. Moisés viajou por países distantes por muitos anos. Depois de muito vagar, ele chegou à terra de Midian. Enquanto descansava próximo a um poço, ele viu 7 irmãs com suas ovelhas se aproximarem do poço, mas um grupo de pastores estava em volta do poço e eles se recusaram a deixar as moças darem água às suas ovelhas. Em vez disso, eles as empurraram para dentro do poço. Ao ver isso, Moshe tirou as moças de dentro da água e deu de beber às suas ovelhas. Ele também ajudou outros pastores a dar água a seu rebanho. As irmãs agradeceram e foram para casa. Quando chegaram em casa, seu pai, Yitro, lhes perguntou: "Como vocês voltaram tão cedo hoje? Normalmente vocês voltam tarde porque os pastores são malvados com vocês e não deixam que deem água às ovelhas?" "Hoje um forasteiro, um egípcio, nos ajudou", as moças explicaram. Ele nos tirou do poço e deu de beber às ovelhas." "De fato, ele é um homem muito gentil", disse Yitro. "Vão, encontrem-no e o convidem para comer conosco." Moshe veio para a casa de Yitro. "Quem é você? E o que está fazendo aqui em Midian?" Yitro perguntou ao seu convidado. Quando Moisés explicou a Yitro que ele estava fugindo do faraó porque este queria matá-lo, Yitro ficou com muito medo. Ele temia que o faraó pudesse puni-lo por ter convidado Moshe para sua casa. Assim, Yitro jogou Moshe em um buraco perto de sua casa e o manteve preso ali por 10 anos. Todo dia Tsípora, uma das filhas de Yitro, trazia comida para Moshe, e foi assim que Moshe sobreviveu. Yitro finalmente o libertou depois de 10 anos. O Midrash explica: quando Hashem criou os céus e a terra, e tudo o que existe neles, ele também criou um fantástico bastão de safira que ele deu ao primeiro homem, Adão, que viveu 930 anos. Adão passou o bastão ao seu tataraneto, Tzadik Hanor, que nasceu quando Adão tinha 622 anos. Hanor deu-no a Matushelar, que por sua vez deu a Noar. Noar passou o bastão a Avraham, que o deu a Yitzhak, que o deu a Yaakov, que o deu a Yosef. Depois da morte de Yosef, Yitro, que na época era um dos conselheiros da corte do faraó, pegou o bastão, pois compreendeu quão importante este era. Yitro ficou no solo do jardim atrás de sua casa, mas, depois de fincado ali, ninguém, não importava quão forte fosse, conseguia tirá-lo. Yitro proclamou: "Se algum homem conseguir tirar esse bastão do solo, eu darei uma de minhas filhas como sua esposa." Mas ninguém conseguia remover o bastão. Quando Moshe saiu do buraco onde fora aprisionado, ele tirou o bastão, ele o guardou e mais tarde levou o bastão para diante do faraó, fazer com ele a realização das pragas. Yitro deu a Moshe a mais especial de suas filhas, Tsípora, que era uma grande tzadequete. Ela deu à luz um filho a quem Moshe chamou de Gershom, e mais tarde um segundo filho que Moshe chamou de Eliezer. Moshe permaneceu com Yitro e cuidou de seu rebanho. Pastores normalmente levam seus rebanhos de ovelhas e cabras para os campos o mais próximo possível de casa, mas não Moshe. Todo dia ele levava o rebanho de Yitro para longe, distante de qualquer cidade habitada, porque ele tinha medo que os animais comessem grama de campos que eram propriedades particulares, e isto seria roubo. Moshe caminhava com o rebanho,
até alcançar um campo aberto, onde a terra e a grama não pertenciam a ninguém, e onde ele tinha certeza de não estar roubando a grama de outra pessoa. O momento de Ibné Israel ser libertado do Egito se aproximava. Somente Hashem sabia quando isto aconteceria, porque Moshe era um tzadik muito especial. Hashem decidiu escolhê-lo como líder dos judeus. Enquanto Moshe caminhava com um rebanho de Itro pelo campo aberto, ele notou algo incomum. Um arbusto espinhoso sobre um monte estava em chamas, mas o fogo não destruía seus galhos. Moshe olhou mais de perto e viu um segundo milagre. Somente uma parte do arbusto pegava fogo, enquanto a outra parte não era tocada pelo fogo de forma alguma. Moshe ficou surpreso com esta visão maravilhosa. Havia outros pastores junto com Moshe, mas somente o tzadik Moshe conseguia ver o extraordinário arbusto espinhoso, e somente Moshe ouviu um anjo de Hashem chamá-lo para se aproximar do arbusto. Quando Moshe se aproximou, Hashem lhe ordenou: não chegue tão perto, tire seus sapatos, porque você está em um solo sagrado. O monte era sagrado porque a Shekhinah de Hashem estava sobre ele. Um ano mais tarde ele novamente se tornaria sagrado, quando Hashem daria os 10 mandamentos a Bnei Israel naquele monte. Pois o monte onde Moshe viu a sarça ardente não era outro senão o Har Sinai. Hashem disse a Moshe: ouvi Bnei Israel gritar chorando de seu trabalho pesado no Egito, e eu vi que eles fizeram teshuvá em seus corações. Eu os libertarei. Vá até o faraó e lhe ordene: deixe os judeus irem embora. Você liderará os judeus para fora do Egito. Eu sou uma pessoa insignificante, protestou Moshe, porque o Senhor Hashem me escolheu como líder para tirar os judeus do Egito. Escolha um homem maior, mais importante. E quem sou eu para o faraó me ouvir e libertar Bnei Israel? Ele ainda pode estar furioso por eu ter matado um egípcio certa vez. Ele pode me matar ou me prender. Não tenha medo, Hashem assegurou a Moshe. Eu estarei com você para garantir que você terá sucesso em libertar Bnei Israel do Egito. E prometo que o faraó não lhe fará mal. Esta é uma das razões por que eu mostrei a você a sarça ardente. Isto era um sinal. Assim como a sarça não era atingida pelo fogo, também você não será prejudicado pelo faraó. Moshe tinha ainda outra pergunta. Se eu disser a Bnei Israel que o Senhor ordenou-me tirá-los do Egito, eles nunca acreditarão em mim. Eles dirão: Hashem jamais apareceu para você, nós não acreditamos em você. Hashem ficou zangado com Moshe por não confiar nos judeus, por pensar que eles não acreditariam nele. Hashem esperava que Moshe entendesse que os judeus eram um povo sagrado, que acreditaria nele porque eles ouviram de seus patriarcas Yaakov e de Yosef sobre a redenção que Hashem enviaria. Como você tem medo de que Bnei Israel não acreditará em você, eu darei a você 3 sinais. Hashem disse a Moshe: eles provarão a Bnei Israel que você foi enviado por mim. O primeiro sinal. Hashem perguntou a Moshe: o que você segura em sua mão? Um bastão, respondeu Moshe. Jogue-o ao chão. Quando Moshe jogou o bastão, esse se transformou em uma cobra. Moshe ficou com tanto medo de a perigosa cobra vir em sua direção que ele saiu correndo. Mas Hashem ordenou a Moshe: pegue a cobra por seu rabo. Quando Moshe fez isto, a cobra voltou a ser um bastão. Isto certamente era um sinal extraordinário para convencer os judeus a acreditarem nas palavras de Moshe. Entretanto, Hashem também escolheu este sinal para mostrar a Moshe que ele estava zangado com ele por ter falado mal de Bnei Israel, ao dizer que eles não acreditarão em mim. Desta forma, Moshe agiu como a cobra no Gan Eden, que falou Lashon Hará sobre Hashem para Havá. Para que Moshe tomasse consciência de seu erro, Hashem usou uma cobra para o primeiro sinal. O segundo sinal, Hashem falou para Moshe: ponha sua mão perto de seu peito.
Moshe pôs sua mão dentro de sua roupa, e quando a tirou de volta estava branca como a neve. Sua mão estava com uma doença de pele chamada tsaraat. Quando alguém fica com tsaraat, sua pele fica branca. Então Hashem ordenou a Moshe: ponha sua mão para dentro novamente. Desta vez, quando Moshe tirou de volta, ela estava saudável novamente, em sua cor normal. Hashem disse: você realizará o sinal de sua mão para se tornar doente com tsaraat, como um segundo sinal para mostrar a Bnei Israel. Este sinal era uma outra indicação para Moshe de que ele não deveria ter dito sobre Bnei Israel, que eles não acreditarão em mim, porque Moshe falou mal sobre os judeus. Hashem fez ele ficar com a doença de tsaraat, com a qual Hashem puniu as pessoas que falam Lashon Hará. O terceiro sinal. Hashem deu a Moisés mais um sinal para ser mostrado aos filhos de Israel. Ele disse a Moisés: pegue um pouco de água do rio Nilo, jogue sobre a terra, e ela se transformará em sangue. Mesmo depois de receber esses 3 sinais diretamente de Hashem, Moisés não estava preparado para ir ao faraó. Meu irmão mais velho, Aharon, se ofenderá se eu me tornar líder do povo judeu ao invés dele. Ele é um Navi, um profeta, com quem o Senhor falou e enviou mensagens para o povo judeu. De qualquer forma, eu não sou a pessoa certa para ir ao faraó porque tenho problemas com minha fala. Você se lembra do que aconteceu com Moshe quando ele era pequeno no palácio do faraó? Lembra-se de como foi difícil para ele falar depois disso? Mas Hashem insistiu que Moisés se tornasse o líder dos filhos de Israel. Seu irmão mais velho, Aharon, acompanhará você até o faraó e até os filhos de Israel. Hashem disse a Moisés: ele falará com o faraó diretamente. Você falará Lashon HaKodesh e ele traduzirá suas palavras para a língua egípcia. E leve o bastão que você está segurando, pois você realizará milagres com este bastão. Moshe disse à sua esposa Tzípora: Hashem ordenou que eu volte ao Egito. Moshe despediu-se de seu sogro, pegou seu filho Gershom e sua esposa, com seu filho recém-nascido de 8 dias, e os colocou sobre um jumento, e foram para o Egito. Era realmente o momento de um novo bebê Eliezer fazer o Brit Milá, mas Moshe pensou: se eu fizer Milá no bebê agora, será perigoso para ele viajar por tantos dias, e Hashem ordenou que eu fosse para o Egito. Primeiro devo cumprir a ordem de Hashem, e farei a Milá no bebê mais tarde. Quando Moshe e Tzípora estavam perto do Egito, Moshe preparou um lugar para a família passar a noite, mas agora eles estavam próximos do Egito. Hashem esperava que primeiro Moisés fizesse o Brit Milá em seu filho. Ele deveria ter preparado um lugar para a família dormir depois de fazer a mitzvah de Milá. Hashem, portanto, enviou um anjo para ferir Moshe. Como uma cobra, o anjo começou a engolir Moisés. Quando Zípora percebeu o que isso significava, ela rapidamente pegou um instrumento cortante e fez a Milá no bebê. Então o anjo deixou Moisés ir. Esta história nos ensina 2 lições. Primeiro, nós vemos que grande tzadik era Moisés. Hashem foi tão severo com ele por ter adiado uma mitzvah, porque Moisés era um grande homem. Hashem pune as pessoas mais elevadas mais severamente do que as pessoas comuns. 2. Nós aprendemos a importância da mitzvah de Milá. Tal como a punição por não cumprir a mitzvah é tão severa, também o zehut, o mérito de fazê-la, é enorme. A mitzvah de Milá é de várias formas tão importante quanto todas as mitzvot da Torá juntas. Hashem avisa a Aharon, irmão de Moshe: Moshe está próximo do Egito, vá a seu encontro. Aharon saiu para receber seu irmão Moisés. Ele beija Moisés, feliz por ele ter se tornado líder do povo judeu. Mesmo Aharon sendo mais velho, ele não sentiu inveja da alta posição de seu irmão mais novo. Quando Aharon viu a esposa e os filhos de Moisés, ele disse: por que você os está trazendo para o Egito? Os judeus aqui sofrem demais com a crueldade do faraó. Seria melhor eles voltarem para Midian.
Moisés ouviu o conselho de seu irmão. Pouco tempo depois, ele levou sua família de volta para a casa de Itro, em Midian, e retornou ao Egito sozinho. Moshe e Aharon reuniram os Equenim, os líderes de Israel. Aharon foi o orador. Ele explicou aos Equenim que Hashem enviara Moisés para tirar os judeus do Egito. Os anciãos transmitiram a mensagem a todos os judeus e todos acreditaram. Eles se curvaram para agradecer a Hashem, que ele logo os libertaria. Então Moisés e Aharon foram ao palácio do faraó para, em nome de Hashem, ordenar ao rei que libertasse os filhos de Israel. O Midrash conta: a entrada do palácio do faraó era guardada por animais selvagens, ursos ferozes e leões rugidores. Eles despedaçavam qualquer um que tentasse entrar sem permissão. Mas, quando Moisés e Aharon entraram, os animais ferozes se tornaram mansos como ovelhas. Eles abaixaram suas cabeças e obedientemente seguiram Moisés e Aharon por toda parte. Antes de entrar na sala do trono, cada visitante tinha que atravessar uma porta muito baixa. De frente para a porta ficava um ídolo egípcio. Quando o visitante abaixava sua cabeça para passar pela porta, ele automaticamente se curvava para o ídolo. Mas, para Moisés e Aharon, a entrada miraculosamente tornou-se alta. Embora Moisés e Aharon fossem muito altos, eles conseguiram passar pela porta sem precisar se curvar. O mesmo milagre também acontecera anteriormente quando Yaakov e Avino visitaram o faraó. Para ele também a entrada se tornou mais alta. Moshe e Aharon ordenaram ao faraó em nome de Hashem: deixe Bnei Israel sair do Egito. Mas o faraó zombou de suas palavras. Quem é Hashem? Eu não o conheço. Ele falou em tom de deboche. O nome deste Deus não consta em nenhum dos meus livros. Moshe e Aharon explicaram ao faraó: Hashem é o Deus do povo judeu. Ele criou o mundo e o governa. Será melhor para você escutá-lo. Mas o faraó se recusou a obedecer. Pelo contrário, ele se tornou ainda mais cruel. Ele deu ordens aos seus policiais: estes judeus estão ficando muito preguiçosos, pois acham que logo sairão do país. Vamos tornar o trabalho ainda mais difícil para eles. Até agora eles recebiam palha para misturar ao cimento e fazer os tijolos. Agora, cada judeu terá de ir coletar sua própria palha e certifiquem-se de que ninguém faça menos tijolos do que antes. Esta era uma ordem cruel de fato. Os judeus se dispersaram por todo o Egito para recolher palha, mas, é claro, isso tomava tempo e eles ficavam com menos tempo para fabricar os tijolos. Os supervisores do faraó chicoteavam os escravos por produzir menos. Os policiais judeus receberam ordem de bater em todo judeu que estivesse lento em seu trabalho, mas eles não faziam isso. Quando os supervisores do faraó viam isto, eles chicoteavam os próprios policiais judeus, que mesmo assim não conseguiram fazer com que batessem em seus irmãos. Moshe ficou aflito ao ver que os judeus passaram a sofrer ainda mais depois que ele falara com o faraó. Ele reclamou para Hashem: por que o Senhor me mandou para o Egito? Agora o faraó está sendo ainda mais cruel com o Bnei Israel. Hashem respondeu: eu logo enviarei pragas sobre o faraó, e então o trabalho dos filhos de Israel tornar-se-á mais fácil. Finalmente o faraó os mandará para fora do Egito tão rapidamente que eles não terão tempo de assar pão para levar na viagem. Espere e você verá. Tá gostando do conteúdo do canal? Curta, comenta e compartilhe. Se você ainda não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Shalom, shalom a todos!